Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que nos dá de adentrar o seu lar, por estar neste momento nos acompanhando através das redes sociais. Compartilhe este link com um amigo, convide-o para estar junto conosco, adorando ao Senhor e aprendendo a sua palavra nesta manhã. Queremos enviar uma saudação toda especial a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando em todo o estado, em todos os estados de nossa federação e quem sabe até em outros países. O nosso muito obrigado por estar junto conosco nesta manhã para aprender a palavra de Deus. Queremos enviar uma saudação a todas as supervisões das EBDs aqui no estado de Pernambuco, a todas as direções, corpo docente, discente, que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos nesta manhã. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele a sua direção e a sua bênção para o nosso culto nesta manhã. Se você puder, onde quer que você esteja, curvar a sua cabeça, curve conosco nesta manhã e ore. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela oportunidade de podermos mais um dia, Senhor, acordarmos diante da Tua presença e podermos contemplar a Tua grandeza, o Teu amor, o Teu favor e a Tua misericórdia para cada um de nós. Te louvamos a Deus, ó Deus, porque Tu nos dás, Senhor, a oportunidade de, durante mais um dia, poder utilizar para louvar e engrandecer o Teu nome. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos os Teus filhos que estão nos acompanhando nesta manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando a cada lar, a cada família, a cada coração. Que o Teu Espírito venha falar nesta manhã por meio da Tua palavra, promovendo a edificação de cada um de nós. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, Teu filho, continua dando força, vigor, saúde, firmeza, sabedoria, Senhor. Abençoa, Senhor, também o nosso país, a nossa nação que tem enfrentado tantos problemas, ó Deus. Mas a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Neste momento queremos pedir a Tua bênção sobre cada pedido que foi realizado. Fica conosco, em nome de Jesus nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos neste momento louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais e convidamos o evangelista, irmão Josadarque Aquino, para louvar ao Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, conforme nos orienta o nosso pastor. Vamos adorar a Deus com hinos da nossa harpa, hino 193, A Alma Abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, confere calma. Jesus de todos teus males
porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, Jesus virá. Mas um hino de adoração a Deus. Estes hinos estão na nossa lição deste dia, 545, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso ver o amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a paz do Senhor e é com muita alegria nessa manhã de domingo que nós estamos aqui para cultuar a Deus juntos. E para o domingo de hoje, nós temos a lição de número 10 e o pastor Nadijackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, nos convida a apresentar a lição de hoje. Lição de número 10, que tem por título
o cativeiro de Israel no Reino do Norte, o que está aparecendo aí na sua tela. E o nosso textuário diz: vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6 e o versículo de número 1. A nossa verdade prática diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. E a nossa leitura bíblica em classe está registrada no segundo livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 14, e depois o versículo 17, depois o versículo 20 e o versículo número 29. Essa lição tem alguns objetivos. Tem os objetivos, o objetivo geral, que diz compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus, e os objetivos específicos dessa lição que correspondem, na verdade, aos tópicos. Primeiro objetivo, as injustiças cometidas por Israel. Segundo objetivo, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E por último, salientar o sincretismo em Samaria. Vamos para a leitura? Vamos fazer a leitura devocional dessa manhã. Você que está em casa, pegue sua Bíblia. Se tiver com a lição, abra a lição. Segundo livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 14, e depois o versículo 20 e o versículo 19. Nos acompanhe, vai aparecer agora na sua tela. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel, que foram antes deles. Contra ele subiu Salmanasé, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhes presente. Porém, um rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Zor, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Hala, em Arbó, junto ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e a imagem do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportará de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz do seu pai, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e cria em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu,
e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Versículo 29. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Essa foi a leitura dessa manhã, e nesse momento vamos orar ao Pai. Vamos falar com o Senhor da Glória, vamos falar com Jesus de Nazaré. Meu querido irmão, Deus tem uma palavra para o teu coração. A palavra será ministrada, Deus falará conosco nessa manhã de domingo. Vamos orar? Vamos orar também pelo homem de maior responsabilidade dessa igreja, o nosso pastor presidente Ailton José Alves. Orar por todo o ministério, orar pela superintendência, orar por você que está em casa. Nos acompanhe nessa oração nesse momento. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos onde você estiver. Pai eterno, Rei da Glória, nós estamos, Senhor, diante de Ti e queremos Te agradecer, meu Deus, porque como é bom ser crente, como é bom estar aqui para aprender a Tua santa e gloriosa palavra, para ouvir a Tua voz. Senhor, meu Deus, estende a Tua mão santa, a Tua mão poderosa sobre a vida desses que nesse momento tanto participam da elaboração desse programa, como também daqueles que estão assistindo. Traz uma palavra aos nossos corações, fortalece a nossa alma, ajuda o nosso ser. Queremos ser mais crente, queremos estar mais perto de Ti. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a estar mais perto, a Te servir. Pai eterno, esse que está no hospital, esse que nesse momento está no trabalho, Senhor, Tu conheces cada mente, cada coração, cada necessidade. Então atinja cada um. Esse que também está nos ouvindo, que ainda não é crente, não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, toca-lhe no coração para que ele tome uma decisão. E nós Te pedimos isso, meu Pai, Te agradecendo de todo o coração, porque é bom estar na Tua presença, é bom estar aqui. Senhor, queremos Te agradecer, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, todo culto é composto por louvores, como já foi feito aqui logo no início, pela pregação da palavra de Deus, pela leitura, pelo estudo, mas também pela oferta. E você sabia que a oferta, ela é também um ato de adoração a Deus? A gente adora também através das ofertas, dos nossos dízimos. E foi justamente pensando nisso que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nesse momento de pandemia, para facilitar, você que quer ofertar, disponibilizou alguns canais. Então, quando você faça isso com amor, faça com dedicação. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã, que representa tudo isso. Lá no livro de Malaquias, se você tiver com sua Bíblia, abra a sua Bíblia e vamos ler Malaquias, capítulo de número 3 do livro de Malaquias. E o versículo de número 10, veja o que é que a palavra de Deus fala para nós nessa manhã. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Querido, o dízimo, a oferta, é doutrina bíblica. Adore a Deus também através das suas ofertas, através dos seus dízimos nessa manhã. Você está vendo aí na sua tela, está aparecendo um sinal do QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser redirecionado em uma página, e justamente é a página que vai aparecer aí agora na sua tela. www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar essa página, tem várias opções, mas existe um botão lá na parte superior. Você clica nele dizendo assim, quero contribuir. Quando você clicar, vai aparecer várias opções. Vai aparecer a opção, você pode dar seu dízimo, você pode dar sua oferta, você pode contribuir para missões, pode contribuir também até para o sistema de comunicação.
você pode fazer uma oferta voluntária. E pensando também naqueles, existem outros recursos que também vai aparecer agora na sua tela. Nós temos o PayPal e temos o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil. Mas também temos as contas, conta da Caixa Econômica Federal, conta do Banco do Bradesco e a conta do Banco do Brasil. Todo o depósito tem que ser feito no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E na parte de baixo você está vendo o número do CNPJ. Então, depósito feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E também temos um recurso novo, é justamente o Pix, que facilita muito a questão das transferências. E a chave é justamente o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Então, está aparecendo aí na sua tela. Então, querido amigo, irmão em Cristo Jesus, várias são as facilidades que tem hoje para a gente adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. E queremos convidar você, com a permissão e autorização do pastor Nadijaco Saraiva, o superintendente das escolas, quero convidá-lo. Vamos orar ao Senhor nesse momento? E outra coisa, ore conosco. Deus pode abrir porta de trabalho para você que está desempregado. Sim, no período de pandemia, Deus ainda é o mesmo. Deus pode aumentar o pão dos teus filhos. Vamos orar, ore com fé, ore com dedicação. Chegue diante de Deus. Você serve a um Deus que é o dono do ouro, da prata, que tem tudo. Chegue diante de Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Senhor da glória. Pai eterno, Cristo Jesus, queremos nesse momento te agradecer e te louvar, Pai, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Recebe a nossa adoração. Recebe a adoração dessa oferta que parte de um coração limpo, honesto, voluntário, Pai. Ajuda essa vida, aumenta o pão. E aquele que nesse momento talvez esteja de joelho, talvez esteja com a cabeça baixa, mas clamando por um socorro teu, pedindo uma porta de emprego. Jesus, chega junto dessa pessoa, estende a tua mão, abre as portas. A tua igreja nesse momento te pede, acreditando, Pai, que tu podes fazer. Então recebe a nossa adoração e recebe os nossos pedidos. Nós te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. E meu querido irmão em Cristo Jesus, o nosso superintendente, pastor Nadijaco Saraiva, convida o evangelista Josar Dark para louvar o Senhor com um hino. Adore a Deus conosco. Glória a Jesus. Vamos adorar a Deus, irmãos? O hino 370, Grato a Ti. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti.
sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos, chegamos no momento especial do nosso culto, nossa escola bíblica dominical, o horário, o momento da ministração da palavra do Senhor. Convidamos você neste momento, se estiver com uma Bíblia aí, coloque sua Bíblia aí junto de você, a revista da escola, um caderno de anotações aí, uma caneta, para estar anotando, né, todas as observações e apresentações que serão feitas da nossa lição nesta manhã. Com toda certeza, o Senhor há de falar aos nossos corações. E tem sido escalado pelo pastor da igreja, o evangelista irmão Alessandro Barreto, irá agora, neste momento, ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confia. A paz do Senhor Jesus, acredito que Deus está já falando aos nossos corações através dos hinos que foram entoados, através da sua palavra que foi lida, e nós queremos neste momento agradecer a Deus por participar deste culto no seu lar. Queremos também saudá-lo com a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer ao Senhor Deus por mais um dia, por sua misericórdia, por sua graça, por seu amor para conosco. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui, podendo junto com você e sua família, onde quer que você esteja, quem sabe em casa, ou no trabalho, ou em viagem, no Brasil ou fora do Brasil, acompanhando este culto. Queremos agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por mais uma oportunidade que nos concede de estarmos aqui na Rede Brasil de Comunicação para trazermos uma palavra bíblica ao seu coração. Quero também estender esse agradecimento ao pastor Nadir Jackson Saraiva, o superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco. Como já foi falado, nós estamos hoje estudando a lição de número 10. Hoje, dia 5 de setembro do ano de 2021, com o seguinte tema: o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Nós temos muito que aprender com esta lição de hoje. Certamente, as lições que serão extraídas deste estudo servirão como guia para a nossa vida espiritual. Todas as vezes que paramos para pensar um pouco sobre a história do povo de Deus, não conseguimos desvencilhar, não conseguimos separar a sua misericórdia do seu poder em cuidar e reger a história. Todos nós sabemos que durante este trimestre estamos estudando sobre a história do povo de Deus. O tema geral desse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O tema geral desse trimestre tem tudo a ver, se assim eu posso dizer, com a lição de hoje, pois nós vamos estudar sobre as 10 tribos do norte, que apesar de sua infidelidade, apesar da sua degradação moral, da sua forte idolatria e, por que também não dizer, da injustiça social, Deus, mesmo assim, mostra-se compassivo e misericordioso. E com isso nós já queremos abrir um parêntese aqui e fazer uma aplicação para você que nos acompanha neste momento. Talvez você que esteja aí distante do Senhor, ou quem sabe um dia você experimentou servi-lo em sua casa e hoje você encontra-se afastado, distante do caminho do Pai. O fato de você estar nos ouvindo nesta manhã, de você estar percebendo aquilo que Deus quer falar para você, já é a prova cabal da sua misericórdia e do seu amor. Isso mostra de que Deus ele tem interesse em conceder oportunidades para que você que está nos acompanhando reflita
em sua palavra. Estudar sobre o Reino do Norte é falar sobre, como já dissemos, o amor de Deus. Pois após a morte do rei Salomão, o rei Salomão que foi o terceiro grande rei de Israel, o grande homem chamado Salomão, monarca Salomão. A história do povo de Deus, da nação de Israel como um todo, das 12 tribos, começa a monarquia com o rei Saul, que passa ali 40 anos no cargo, no posto de monarca. Após Saul, nós temos aqui o rei Davi, por que não dizer o maior rei de Israel, e aí passam-se mais 40 anos, e posteriormente nós temos o rei Salomão. Mas Salomão morre e encerra o seu reinado de 40 anos também, no ano 921 a.C. Depois da sua morte, as 12 tribos se dividem, não é? 2 tribos ficam no sul, chamada tribo do sul ou tribo de Judá ou Benjamim, e as 10 tribos do norte são conhecidas como Reino do Norte ou Reino de Samaria. E é justamente aí onde a nossa história se desenvolve. Depois da morte de Salomão, 200 anos aproximadamente, desde o reinado de Jeroboão I até o reinado do rei Oséias, que é o último dos 19 reis que passam no Reino do Norte, Deus teve paciência. Foram 19 reis, há aproximadamente 200 anos de tolerância divina. Me permito usar essa expressão. Eu digo tolerância divina porque estes 19 reis foram homens ímpios. Jeroboão I, Adab, o rei Baasa, Elá, o rei Zirim, o rei Onri, Acabe, por exemplo. A Bíblia diz que Acabe foi um dos piores reis do Reino do Norte. Nós temos também Acasias, que inclusive estudamos uma lição sobre o rei Acasias. Só lembrando para você que está acompanhando essa sequência de estudos, Acasias foi o filho de Acabe. E assim como Acabe foi um rei ímpio, a Bíblia diz que Acasias também andou nos caminhos do seu pai e fez aquilo que desagradava ao Senhor Deus. Nós temos Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II. Temos o primeiro e agora o segundo, o rei Zacarias, para não confundir com o profeta Zacarias também, que tem o mesmo nome, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. São 19 reis, cada um pior do que o outro. Como estávamos dizendo, é isso que vai provocar o que nós chamamos de a queda de Samaria. É quando Deus resolve dar um basta na história. É quando Deus resolve estender as suas mãos em juízo e fazer com que o Reino do Norte sofra de forma amorosa, mas também receba a devida penalidade. Estes homens vão fazer coisas horríveis ao Senhor. E eu quero lhe convidar a ler agora a introdução da lição. Vamos ver o que nos diz a introdução, vai ficar aí na tela do seu televisor e você vai nos acompanhar. Veja o que é que nos diz a palavra, o que nos diz a lição. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nesta época, a Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência, olha aí,
política, social, econômica e religiosa. Podemos dizer então que foi isso que provocou uma ação de Deus sobre aquelas 10 tribos. Neste período que nós estamos estudando, havia todo um arcabouço de reinos que dominavam o mundo da época. E o capítulo 17 do livro de 2 Reis, versículo 1, nos vai mostrar nomes de reis importantes. Nos diz o texto sagrado, capítulo 17, versículo 1 do livro de 2 Reis. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias. Aqui é o rei Oséias, para não confundir com o profeta que recebe esse mesmo nome, que inclusive vai ser contemporâneo do rei Oséias, o rei Oséias do Reino do Norte, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Aqui é importante salientarmos de que este rei, o rei Oséias, que foi um rei ímpio, que se distanciou dos caminhos do Senhor, mesmo assim, Deus ainda permite-o estar 9 anos no trono. O versículo 2 nos diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Verso 3. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhes tributo. Nesse período que nós estamos tratando, que é aqui aproximadamente o ano 722 a.C., ou seja, 200 anos antes, quero dizer, depois da morte de Salomão, Oséias vai se tornar prisioneiro do reino da Síria. Mas não somente Oséias, toda a nação de Israel, todo o reino do norte, as 10 tribos. E o texto diz que eles pagavam tributos à Síria. Versículo 4, veja que coisa interessante. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração. E o texto continua, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava-lhes tributos mais ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Verso 5. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou por 3 anos. Escutem bem. O rei da Síria, Salmaneser, desconfia de que o rei do norte, Oséias, estava conspirando contra ele. Não estava ali pagando o devido tributo e estava provavelmente marcando algum momento para, quem sabe, se rebelar contra o rei da Síria. E o que é que acontece? A Bíblia nos mostra de que o rei da Síria cerca Samaria com seus exércitos. As 10 tribos do norte vão ficar presas durante 3 anos, sem comprar, sem vender, sem negociar. E isso faz com que o povo venha enfraquecendo a cada vez mais, até que aconteça de forma definitiva a queda de Samaria e a deportação da sua população como resultado da mão de Deus sobre aquele povo. O versículo de número 6 nos diz que no ano 9 de Oséias, ou seja, no último ano do seu reinado, o rei da Assíria tomou Samaria, isso aqui de forma definitiva, e levou Israel cativo para a Síria e fez-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio de Gozã, nas cidades dos Medos. Aqui é preciso a gente abrir um parêntese para dizer de que o pecado, a desobediência, sempre traz consequências danosas na vida do homem.
O pecado, ele tem uma força nociva, destruidora. E quando a desobediência a Deus, ela não é freada, as consequências, elas são cada vez mais pior. O que nós entendemos aqui é que durante 200 anos, Deus foi compassivo, uma linguagem humana aqui para falar do sentimento de Deus. Deus foi compassivo, Deus teve misericórdia, paciência. Mas chega um momento em que Deus permite com que o rei da Síria, de forma agora definitiva, leve cativo as 10 tribos do norte para a prisão chamada de cativeiro. E aí, tudo vai acontecer por causa da desobediência do povo e da sua rebeldia contra Deus. O povo de Deus tornou-se infiel ao Senhor. E por conta disso, Deus vai permitir com que este adversário, o rei Salmaneser, o rei da Síria, destrua o reino do norte. O versículo de número 7 nos mostra o porquê Deus fez isso. Veja o que aqui diz a palavra de Deus. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. E diz o texto, e temeram a outros deuses. Mas não parou por aí. O texto diz, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos reis de Israel que eles fizeram. Veja que aqui diz o verso 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente, olha que coisa forte, coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles, e fizeram coisas ruins para, escute bem, provocarem a ira do Senhor. O sofrimento daquele povo foi resultado da sua desobediência, da sua apostasia, do seu afastamento de Deus. Podemos dizer que, apesar de Deus cuidar do povo de Israel, como o próprio texto sagrado nos mostra, tirando-os da terra do Egito e levando-os a Canaã, apesar de Deus ter lhe dado o alimento necessário, a proteção que eles precisavam, apesar de Deus ter aberto caminhos no meio do mar, como aconteceu com Moisés, mesmo assim, o povo decidiu abandonar o Senhor. E por conta disso, nós podemos olhar então para a nossa lição mais uma vez. O ponto 1 da nossa lição, você vai estar lendo conosco, fala sobre Samaria é cercada pelo rei da Síria. Veja que aqui diz, a nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas veja essa frase, mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo.
os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Em outras palavras, nós podemos dizer de que o que fizeram contra Deus as 10 tribos do norte, ou o reino do norte, ou conhecido também como o reino de Israel, ou como o reino de Samaria, foram coisas que provocaram a ira de Deus. Você sabia que a Bíblia apresenta Deus com sentimentos humanos? É o que na teologia é chamado de antropopatismo. Antropos, de homem, e patismo, de sentimento. Deus é apresentado na Bíblia como tendo sentimentos. É isso mesmo. Como, por exemplo, Deus ama, Deus se alegra. A gente vai ver na Bíblia Deus se irando, mas a gente vai ver na Bíblia também Deus amando. E aqui o povo de Israel trouxe a ira ao Senhor. Você já imaginou Deus entristecido com alguém? E aqui cabe uma pergunta: como Deus está conosco? Qual o sentimento que está no coração de Deus em relação à nossa existência? O que eu tenho feito tem provocado em Deus alegrias ou tristezas? O que eu tenho feito tem provocado em Deus prazer ou desprazer? Pense nisso. Reflita sobre esta palavra nesta manhã de domingo. A Bíblia nos mostra de que eles fizeram isto apesar de tudo de bom que Deus lhe havia concedido. E é claro, o resultado de sua ação foi o cativeiro. Podemos dizer que o motivo do cativeiro do norte, das tribos do norte, ou do reino do norte de Israel, foi a forte idolatria, como já falamos, a injustiça social que os profetas Amós e Osés vão combater nesse período. Mas não somente injustiças sociais, mas a degradação moral, a degradação espiritual, fez com que Deus suscitasse nações poderosas como a Assíria para punir aquele povo. E a Assíria foi, por que não dizer, um instrumento de Deus para disciplinar. Porque a Bíblia diz que assim como um pai que ama o seu filho disciplina-o, Deus também faz isso conosco. Tem pessoas que apenas lembram do amor de Deus, e que isso é verdade. A Bíblia diz que Deus é amor. Olha que coisa interessante. A Bíblia não fala como Deus possuindo amor. Diz que Ele é o próprio amor. No entanto, Deus também é justiça. E falando sobre Deus é justiça, nós vamos voltar um pouquinho agora para a lição, ainda no primeiro ponto. Nós vamos ver aqui o subtópico 2, o ponto 1, o subtópico 2, que fala sobre a traição do rei Osés. Você pode acompanhar conosco. O rei da Síria, Salmanaser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento de tributos ao seu rei. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, mandou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação. Só lhes restaria a guerra e a consequente deportação. Olha que coisa triste. Vermos um povo que tinha toda a liberdade, que tinha a possibilidade de crescer, de plantar, de colher, de servir a Deus em espírito e em verdade,
de receber as bênçãos do Senhor. Pois lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, Deus falou sobre as bênçãos resultantes de uma vida de obediência à sua palavra, mas também Deus falou das maldições resultantes de uma vida de desobediência. O povo poderia continuar desfrutando, usufruindo das benesses do amor de Deus, mas optaram, decidiram, escolheram o caminho da morte. Há um versículo em Deuteronômio que sempre eu lembro, quando eu paro para pensar sobre a história de Israel, é quando Deus chega diante do povo e diz: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus dá dois caminhos, mas o próprio Deus diz: eu te aconselho, eu te advirto, que escolhas, pois, o caminho da bênção, o caminho da vida, para que tu e a tua família sejam bem-sucedidos. Essa lição de hoje, ela tem muito a nos ensinar. Qual tem sido a minha escolha? Será que eu tenho escolhido o caminho da bênção ou o caminho da maldição? Será que eu tenho escolhido o caminho da prosperidade ou o caminho do sofrimento e do cativeiro? Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a sua decisão em relação a Deus? O texto nos mostra de que o povo de Israel decidiu pecar. A lição que nós estamos estudando ainda no primeiro ponto, no subtópico 3, que fala sobre a advertência dos profetas. Eu vou lhe convidar a mais uma vez voltar para a lição, vai estar aí exposto na sua tela, e você vai poder ler conosco para nos acompanhar. Então, leamos. O texto diz assim: o aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelo à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam, o coração do povo, inclinando-os, olha aí, contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Aqui nós podemos encerrar esse primeiro ponto da lição dizendo de que temos como extrair lições do que não fazer com a nação de Israel. O capítulo de número 17 do livro de 2 Reis
versículo 12. Versículo 11 nos diz que aquele povo provocou a ira de Deus. Versículo 12, que eles serviam outros deuses, os quais o Senhor disse que não fizesse isso. O versículo 13 nos diz que o Senhor advertiu a Israel, por meio dos profetas, dos seus servos, mas eles não deram ouvido. O verso 14 diz que eles não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, e não creram no Senhor. Veja os verbos que aparecem aqui. Eles não deram ouvidos, endureceram a cerviz, não creram no Senhor, provocaram a ira do Senhor. Versículo 15 diz que eles rejeitaram os seus estatutos. Vejam, só coisas ruins. Rejeitaram a sua aliança, rejeitaram as advertências que os profetas trouxeram. Versículo 16 diz, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Total destruição, total desvio. Até aqui, nós temos visto coisas ruins, horríveis. Se parássemos aqui, já estávamos diante de uma situação calamitosa. No entanto, o texto sagrado ainda nos mostra coisas piores. Versículo 17, diz assim do livro de 2 Reis 17 e 17. Também fizeram passar pelo fogo. Olha que coisa horrível. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas. E deram-se a adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira do Senhor. Quando eu leio esse texto do verso de número 17, eu quero confessar aqui que eu fico chocado. É isso mesmo. Eu fico chocado com a expressão do versículo 17, quando o texto nos diz que os filhos de Israel fizeram passar os seus filhos pelo fogo. Você já parou para imaginar o que é um pai, uma mãe, que tem a sua sã consciência, que aquele filho foi gerado por eles, nasceu, e logo em seguida aquela criança é colocado em sacrifício para ser queimado a um Deus pagão. Você já parou para pensar em que nível de desvio espiritual, moral, sentimental, emocional esse povo estava? Quando eu olho para esse versículo, o versículo de número 17, eu confesso que isso me traz até arrepios na alma. Mas era desta forma que o povo se encontrava. Agora, sabe o que me chama mais atenção, apesar de tudo isso? É que mesmo nesta situação deplorável, nesta situação calamitosa, apóstata, distante de Deus, mesmo assim, aquelas tribos foram alvo do amor gracioso de Deus. Os versos de número 18 em diante nos diz que o Senhor se indignou muito com aquela nação. O verso de número 19 nos diz de que aquele povo andou nos caminhos que desagradava a Deus. E o verso 20 diz, por isso o Senhor rejeitou
toda a descendência de Israel. Ele está se referindo aqui às 10 tribos do norte. Quando diz que o Senhor rejeitou, quer dizer que Deus entregou-os para a punição. Inclusive, há quem diga que essas 10 tribos nunca mais voltaram a existir. E aqui eu volto à temática lá do início deste culto, dizendo de que o pecado tem consequências gravíssimas, seríssimas. E é por isso que é preciso dizer de que o quanto antes pudermos voltar, melhor. Quero lhe convidar a voltar para a nossa lição, mais uma vez. Agora nós vamos para o ponto de número 2. O segundo ponto da lição, que fala sobre os pecados do povo e sua queda. Acompanhe conosco, por favor, aí na sua tela. Você que não possui um exemplar da lição da Escola Bíblica Dominical, você vai poder acompanhar conosco. Não é? Vamos lá. Os pecados do povo e sua queda. O primeiro subtópico fala sobre o terrível pecado da idolatria. Diz assim: desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o do sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Segundo ponto da lição, subtópico primeiro, a queda ou o terrível pecado de idolatria. E a lição continua dizendo o seguinte: apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. É aqui onde queremos salientar o tema central desta mensagem, a mensagem importante, é que mesmo com tanta idolatria e desvio, Deus queria salvar o seu povo. Vamos continuar lendo a lição? Diz assim: foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu a ele que se casasse com uma mulher prostituta e tivesse filhos com ela, e essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, o casamento é real, mas o casamento é utilizado como esta metáfora, né? A prostituta representava aqui Israel, que deixara seu marido, representando aqui a própria pessoa de Deus, para se deitar com os seus amantes. E aqui seria o próprio Egito e a Síria. E ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. O profeta Oséias vai ser o profeta que Deus vai usar para advertir o rei Oséias do Reino do Norte. São 2 Oséias. Um Oséias do bem e um Oséias do mal, né? Um Oséias crente, o profeta, e o Oséias descrente, o rei de Israel, desobediente. E Deus usa o profeta Oséias e diz a Oséias: Oséias, você vai ter que casar com uma mulher que sua convivência é no meio da prostituição. Deus queria ensinar algo ao povo de Israel. E o livro do profeta Oséias, para entender a lição de hoje, você precisa conhecer o contexto, e por isso eu estou falando sobre isso. Oséias vai em um ambiente de prostituição, toma uma mulher de lá, a conduz para fora daquele lugar, ele não coabita com ela no lugar da prostituição, pois não há comunhão entre as trevas e a luz. Oséias paga um valor por aquela mulher,
a retira de onde ela estava, veja bem, e o capítulo 1 e 2 de Oséias vai nos mostrar isso, que o profeta leva aquela mulher para ficar 7 dias de purificação, separada de tudo que ela vinha fazendo. E depois desse tempo, ele oficialmente casa com aquela mulher. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para uma verdade que está estampada nesse contexto histórico. O casamento de Oséias com uma mulher que fora prostituta, o pagamento que ele faz por ela, o resgate que ele faz por aquela mulher, arrancando-a do meio do pecado e trazendo-a para um lugar de purificação, onde ela vai passar ali 7 dias se purificando. Isso representa a obra salvífica de Cristo. Me permita fazer uma comparação. O homem em pecado é como uma mulher impura em um ambiente como Gomer estava. Só há sujeira. Não há nada moralmente de bom que possa se aproveitar. Mas assim como Oséias arrancou aquela mulher de lá, Deus estava dizendo para o povo de Israel: vocês estavam em um ambiente de impureza, porque o Egito, onde o povo passou 430 anos aproximadamente ali cativo, é um lugar de grande idolatria, um lugar de impureza. E Deus disse: eu arranquei vocês de lá, conduzi vocês pelo deserto para o momento da purificação. E depois eu me casei com vocês no aspecto simbólico, metafórico, claro, e levei vocês para o melhor que tinha, uma terra que mana leite e mel. Eu coloquei vocês lá como um marido que ama a esposa faz. Coloca ela num lugar de conforto. Deus estava usando Oséias para dizer ao povo de Israel: vocês não tinham do que se queixar. Aquela mulher recebeu nome, escutem bem, vestes novas, conforto, porque o nome do profeta Oséias foi colocado para aquela mulher. Aquela mulher mudou de situação, saiu de um momento de escravidão, da vida de prostituição, porque a prostituição é um tipo de escravidão, deu a liberdade, deu nome social àquela mulher e Deus ainda deu filhos. Filhos é bênção. Há quem veja filho como um trabalho, como um encargo, mas filho, a Bíblia diz que os filhos são bênçãos do Senhor. Mas sabe o que acontece? Quando o profeta Oséias menos espera, Gomer, isso está no livro do profeta Oséias, vai traí-lo, vai voltar para a prostituição e vai traí-lo. Era justamente isso que estava acontecendo com Israel. Deus estava dizendo: eu dei a vocês tudo o que vocês precisavam. E vocês escolheram virar as costas para mim e se casar com o Egito, de onde eu tinha tirado vocês. O profeta Isaías, em seu livro messiânico, ele vai dizer de que o povo de Israel preferiu ter contato, ele usa a expressão relações, de forma simbólica, não é? Com o Egito e a Síria do que com Deus. É justamente o casamento de Oséias que está sendo aqui usado como essa metáfora. O casamento literal de Oséias é utilizado como uma metáfora. Deus estava dizendo: vocês fizeram isso comigo. O ponto 2 da nossa lição ainda, que fala sobre os pecados do povo e sua queda, o subtópico 2, eu vou pedir por favor para que você nos acompanhe na tela, por favor. Falar sobre outras causas do cativeiro. Diz assim: os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Acompanhe, muito bem, aí está.
E continua: percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Veja o que diz aqui Amós 4:1 e 8:4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós, que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Oséias 6, 9 e 10. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Amós capítulo 8, versículo do 4 ao 7. Que duro, não é? Nós estamos já caminhando aqui para o último ponto da lição, onde vamos falar sobre os estrangeiros ocupando Samaria. Mas eu preciso dizer aqui que esta lição de hoje é uma lição dura, me permito usar essa expressão, mas também uma lição muito atual. Muito atual. Quando olhamos para o contexto que nós estamos vendo, o contexto histórico do 8º século aqui, antes de Cristo, 722, a gente começa a perceber que as tribos do norte, ou Israel, ou chamado também Reino de Samaria, representa não só a infidelidade a Deus, mas também a ingratidão a Deus. Porque Deus tinha lhes concedido tudo o que eles precisavam. Sabe aquela pessoa que recebe tudo? Não há necessidade de buscar nada. E mesmo assim, ela vira as costas para quem lhe deu aquilo que ela almejava e simplesmente trai esta pessoa. Não é? É mais ou menos isso que está acontecendo nesse cenário aqui. Israel simplesmente virou as costas para Deus. O nome disso aqui chama-se ingratidão. E é por isso que no versículo de número 21, do capítulo 17 do livro de 2 Reis, a Bíblia diz assim, versículo 20 vai dizer que Deus vai expulsar aquele povo da terra e depois vai dizer que ele rasgou a Israel da casa de Davi. Olha, o termo expulsar e o termo rasgar é muito forte. É muito forte. E eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito e nunca mais se apartaram dele ou deles. Você lembra que foi dito que Jeroboão, esse rei que está aparecendo aqui, foi mencionado como sendo o primeiro dos 19? Ora, se Jeroboão foi o primeiro e Oséias foi o último, o 19º, e o texto diz que os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha feito e nunca mais se apartaram deles, significa dizer que desde Jeroboão até Oséias, 19 reis, 200 anos, o povo não mudou. Você percebe que Deus foi tolerante, Deus foi compassivo, Deus foi misericordioso, Deus foi longânimo.
Você percebe que Deus teve paciência. Mas mesmo assim, o povo de Israel não quis mudar. Tem momentos que Deus decide agir. Tem momentos que Deus diz, foi até aqui e não mais adiante. E é justamente isso que vai acontecer. Deus decide dar um basta e encerra aquela história. O versículo 24 tem a ver com o terceiro e último ponto da nossa lição. Porque o versículo 24 diz que o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, Asa, Ramate e Sefarvaim. Veja bem, Babilônia, uma nação. A própria Síria, Babilônia, a segunda nação. Cuta, 3. Asa, 4. Ramate, 5. Sefarvaim, 6. E fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles, todos esses povos aí, tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Bom, por que é que eu li esse texto? Porque esse texto tem a ver com o terceiro e último ponto da lição. Eu queria que, por favor, você conosco lesse. Fala sobre os estrangeiros ocupam Samaria. É o terceiro ponto. Vou pedir para que seja colocado na tela a imagem e você nos acompanha. Fala sobre a mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origem. Continuando. Promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. E é por isso que lemos no Evangelho de João que os judeus não se comunicam com os samaritanos. João 4 e 9. Aqui é o último ponto da lição, nós já estamos encerrando. O que o autor da lição quis mostrar é que a consequência do cativeiro não foi só a perda material, mas também a perda de toda uma cultura, de toda uma geração. Porque, como nós lemos, era costume do rei da Síria trazer para os locais onde eles conseguiam vencer povos de outras nações para enfraquecer a cultura, a família. E aqui eu quero trazer uma palavra para você. Você sabia que este é o objetivo do adversário das nossas almas? É enfraquecer as famílias, as estruturas dos lares. E se nós não formos obedientes a Deus, o adversário vai ter poder sobre a nossa casa. Foi o que aconteceu com Samaria. Mas a lição vai concluir falando sobre Jesus e os samaritanos. Porque o reino do norte, o que restou do reino do norte, se assim posso dizer, foram os samaritanos. O que restou das 10 tribos do norte foram os samaritanos. É um tipo de judeus misto. E o que me chama a atenção na Bíblia Sagrada, e aqui eu concluo, é que a lição, juntamente com a Bíblia, vai apontar de que no Novo Testamento nós temos pelo menos temos 3, mas dessas 3 passagens bíblicas, eu quero pontuar aqui pelo menos 2,
que mostram Jesus tendo contato com os samaritanos, que é o que restou do resto do Reino do Norte. Me permita essa redundância. A primeira é quando Jesus, no capítulo 4 de João, encontra aquela mulher samaritana, o resto do Reino do Norte. Vamos assim dizer, não usando o resto no sentido de menosprezo, mas no sentido de que a etnia se acabou, a cultura se acabou, a identidade do povo se acabou. Então o que tinha era lá poeiras. Mas a Bíblia nos mostra em João 4 que Jesus encontra aquela mulher samaritana e vai evangelizar aquela mulher. Jesus lhe oferece a água da vida. E se fosse qualquer outra pessoa, diria assim: se eu fosse Jesus, jamais eu queria contato com essa mulher. Por quê? Porque ela é fruto ainda do que restou lá do norte. E o norte foi o pior que existiu para Deus. Mas o Evangelho nos mostra Jesus indo falar com aquela mulher, evangeliza aquela mulher, ganha aquela mulher, e o resultado daquilo é o alcance daquele povo. Nós vamos ver várias igrejas que o apóstolo Paulo, vai fundar entre os samaritanos, em cidades gentílicas. A segunda passagem que a gente pode citar aqui, citamos João 4, é de Lucas 10, quando Jesus fala da parábola do bom samaritano. E o bom samaritano, por incrível que pareça, representa o amor ao próximo, mas também representa uma ação de Deus em alcançar um homem perdido. Sabia disso? E aqui eu quero concluir essa lição dizendo por que é que o autor da lição terminou falando sobre os samaritanos. Para mostrar que apesar de todo o desvio, de todo descaso que o Reino do Norte fez, apesar disso, no Novo Testamento Jesus faz menção do povo samaritano como sendo um povo que recebeu o alcance da misericórdia de Deus. E eu finalizo aqui dizendo que apesar de todo o desvio, apesar de todo o pecado, apesar de toda a distância de Deus, você ainda é fruto do amor dele. Você ainda é fruto da misericórdia e da graça dele. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que nesta manhã de domingo você reflita. Ainda dá tempo de mudar e receber de Deus a sua misericórdia. Eu quero agradecer em nome de Jesus ao nosso pastor presidente e ao pastor Nadir Jackson por esta oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa nesta manhã, ensino glorioso que hoje nos debruçamos e aprendemos, né? O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 15:4 que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Até este fracasso do Reino do Norte é um registro de um grande ensino que Deus quer nos dar, não só à geração de hoje, mas a todas as gerações, em todas as épocas, em todos os tempos. De que a despeito de toda falha, a despeito de todo pecado, a despeito de toda imperfeição, mas Ele é um Deus amoroso, é um Deus de misericórdia e é um Deus que deseja manter relacionamento com o seu povo. Nesta manhã, Deus falou profundamente aos nossos corações e nos convidou a revermos os nossos conceitos, a revermos a nossa vida e a nos arrependermos dos nossos pecados, rasgarmos o nosso coração na sua presença, chorarmos, nos debruçarmos sobre o seu altar e nos entregar exclusivamente ao seu serviço. Era isso que Deus queria do Reino do Norte, e o Reino do Norte acabou dando as costas, veio consequentemente o seu juízo, porque todas as nossas escolhas, nós teremos sempre as consequências, os ônus e os bônus. Independentemente das escolhas que tomemos, sempre teremos os ônus e os bônus. E Deus sempre desejou que seu povo decidisse ou fizesse a melhor escolha. E qual é a melhor escolha?
primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã maravilhosa e que possamos apreender tudo quanto foi ensinado nesta manhã e colocar em prática em nossas vidas, acima de tudo, entronizando o Senhor nas nossas vidas, colocando Ele como a prioridade número 1 da nossa vida. Queridos irmãos, vamos neste momento agradecer ao Senhor. Desde já queremos agradecer a você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que nos deu a oportunidade de podermos estar juntos nesta manhã, seja através das redes sociais, através da Rede Brasil de Comunicação. Desde já convidamos você a estar na próxima semana, neste mesmo horário, para darmos continuidade a esse ensino tão maravilhoso e sistemático da Escola Bíblica Dominical. Se você nesse momento puder encurvar sua cabeça, baixe aí, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, nesta manhã, pela boa palavra com que Tu nos administraste, Senhor, em nossos corações. Queremos, neste momento, pedir a Tua bênção toda especial, Senhor. Nos ajuda a colocarmos, Senhor, em prática todos estes ensinamentos que foram expostos nesta manhã. Toca a cada vida, a cada coração. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos em Tua presença, sobre o Teu altar, te priorizando acima de tudo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Queremos pedir uma bênção toda especial sobre todos aqueles que estiveram conosco nesta manhã, te adorando e te exaltando e aprendendo a Tua palavra na Escola Bíblica Dominical. Continua estendendo as Tuas mãos sobre os Teus filhos, Senhor. Abençoe o nosso pastor, continua ajudando o Teu servo, dando força, saúde, vigor, firmeza e sabedoria a todas as direções de EBDs, supervisões de EBDs, todo o corpo discente e docente da Escola Bíblica Dominical. Que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para tudo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós estamos encerrando a Escola Bíblica Dominical, mas não desligue a programação da Rede Brasil, continua recheada aí de bênção, de ministração, de louvor para a sua vida. E não esqueça, no próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos juntos aqui aprendendo mais uma lição maravilhosa que com certeza Deus estará por meio dela e por meio da sua palavra falando ao seu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.